Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto de evangelismo online que traz o tema da nossa série A Essência de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Estamos felizes de estarmos aqui com o segundo culto da semana, né? Domingo tivemos um culto maravilhoso que fala, né, como vencer a ansiedade em Cristo Jesus. E foi uma palavra muito poderosa. Você que perdeu o culto de domingo, vá lá no YouTube, no canal do YouTube da Igreja Nova Aliança com Cristo e confira aí a palavra poderosa que o Senhor nos deu no culto de domingo. Amém? Glórias a Deus, estamos aqui dando continuidade, hoje completando, né, o 25º, 25º, né, 25º capítulo da nossa série A Essência de Jesus, de Gênesis Apocalipse. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, porque tem chão, viu, tem chão. Aleluia, foi um chão, né, para chegarmos até aqui, 25º capítulo, né, teve um chãozinho aí desde o ano passado, mas graças a Deus estamos firme e forte e vamos terminar esse ano em nome do Senhor Jesus, né, e meditando na Bíblia toda. Olha que bênção, né, é maravilhoso, igreja, é maravilhoso. Estou amando demais essa série e quero já nesse momento estar fazendo uma oração para nós estarmos adorando o nome do Senhor Jesus, fazendo mais um culto para o nosso Deus, né? Aleluia, homenageando a Ele, aleluia, com cânticos, com hinos, com canções, com louvores, com ofertas, né? Aleluia, dando glória a Deus e aleluia. De várias maneiras nós vamos exaltar o nome do nosso Deus. Então vamos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos nos humilhar diante do nosso Deus e vamos, aleluia, pedir a bênção dEle para mais um culto em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Pai santo,
Deus Todo-Poderoso. Pai, é no Teu nome que nós estamos aqui, Pai, nesta noite, para Te render glórias, honra, louvor, adoração. E nós Te pedimos, Pai, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, seja conosco em mais um culto, Pai. Usa a nossa vida, meu Pai, para falar uns com os outros, Pai. Usa a minha vida, usa os Teus filhos, fala com a Tua igreja, fala comigo, fala com os Teus servos, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Pai, e nos faz, Senhor, nos apresentar diante de Ti com o coração quebrantado, coração humilde perante o Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Receba cada louvor, cada adoração, cada louvor, cada palavra de adoração, aleluia, que for ministrada ao Teu coração. Receba, Pai, porque nós Te amamos, Pai. Não estamos aqui por obrigação, aleluia, glórias a Deus, mas estamos aqui porque nós precisamos de Ti e nós Te amamos, Pai. Glórias a Ti, glórias ao Senhor. Então, receba, Pai, que é todo Teu, todo louvor e toda adoração pertence a Ti. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Quero pedir a você que está online, não deixe que nada venha distrair você. Esse é o momento especial, momento, aleluia, único, momento onde nós, é um momento sagrado de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus, não é verdade? Então não deixe que nada venha interferir, nada venha atrapalhar esse momento seu com Deus, o momento de você falar e ouvir o nosso Deus. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Vamos declarar que Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. Compartilhe para o máximo que vocês puderem, para que mais pessoas sejam alcançadas com a bênção de Deus nessa noite. Deus o mundo amou de tal maneira que seu Filho entregou em meu lugar. A maldição da cruz Ele assumiu por pecados que eram meus. Imensurável amor. Imensurável amor de Deus por mim. Aleluias. Capaz de me resgatar, sendo eu pobre pecador, inundou-me com Sim, seu Jesus. amor. Inundou-me com seu amor. Minha culpa Ele apagou. Aleluia. Uma nova história escreveu pelo seu imenso amor, imensurável amor. Deus muda amor de tal maneira que seu Filho entregou em meu lugar. A maldição da cruz Ele assumiu, pecados que eram meus. Imensurável amor de Deus por mim. Obrigado, Senhor. Capaz de me resgatar, sendo eu tão pobre, pobre pecador, inundou-me com seu amor. Aleluia. Minha culpa Ele apagou. Uma nova história escreveu pelo seu imenso amor,
porque Ele te ama. Aleluia, seu amor. Aleluia. O seu amor é grande. Ele é o próprio amor. Ele me ama. Deus tanto amor que entregou seu próprio filho pra morrer em meu lugar. Ele me ama. Me deu a salvação em Cristo Jesus. Inundou-me com seu amor da minha culpa. Uma nova história Ele escreveu. Pelo seu imenso amor, imensurável amor. Sim, meu Deus. Do seu amor, eu sou livre, liberto em Jesus. Pelo seu imenso amor, imensurável amor. Oh, e as palmas engrandecem o nome do Senhor. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Aleluias. Vamos louvar com as palmas. Sua graça me alcançou. Declare isso. Graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Compartilhe do amor do Senhor nessa noite. O que podemos ser? Vida de alguém. Vida de alguém. Sim, meu Deus, que eu seja bênção. De tão
Vamos declarar porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele não há temor, não há. Mas eu sei bem que eu tenho crido, Deus. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Aleluia! Louvado seja Deus! Obrigado, Jesus! Glórias ao nome do nosso Deus! Amém, meus irmãos? Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, agora com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus! Abra suas Bíblias em Mateus, Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus, igreja, por essa palavra. Temos que dar glórias a Deus pela palavra do Senhor. Por mais que a palavra seja dura, por mais que seja palavra de exortação, né? Ou palavra de bênção, aleluia, glórias a Deus, nós temos que, ou palavra de consolo, palavra de exortação, nós temos que dar glórias a Deus pela palavra de Deus. É ela que nos orienta, ela que nos transforma, ela que nos molda, que nos transforma, né? Que muda o nosso caráter, não é verdade? Então, essa palavra é uma palavra muito poderosa, onde muitas vezes nós não estamos com o coração limpo, não estamos com o coração, né, prontos para oferecer ofertas ao Senhor. E muitas vezes até oferecemos, mas o Senhor não recebe, né? O Senhor não recebe por conta de nós não termos, não está, como é que eu posso dizer? Não está com o coração limpo, não está com o coração reto diante do Senhor, né? Muitas vezes ferimos, muitas vezes machucamos, né? E temos, aleluia, queixas, temos queixa contra nós, né? Tem queixas, pessoas que têm queixas contra nós, né? E nós não procuramos essas pessoas para resolver. Eu sempre digo, pessoal, que quando nós temos algum problema não resolvido, nós temos que correr lá e resolver. Não tem essa, o tempo não cura. O tempo não cura mágoa, não cura ódio, não cura nenhum tipo de remorso, não cura. O tempo não cura ferida. O tempo não cura ferida. O que cura é a pessoa buscar o remédio, buscar resolver o problema. Se você tem algo com alguém, né, vá lá, procure para resolver. Se a pessoa não quiser resolver, aí você já fez sua parte. Mas nós temos que procurar as pessoas que têm algum problema conosco, ou que temos algum problema com essas pessoas. Nós temos que procurar resolver, para que a gente possa, para que Deus possa aceitar a nossa oferta. Porque muitas vezes você oferta, você dizima, daí você talvez não entende por que
a bênção ainda não está fluindo na sua vida, muitas vezes o seu coração, você precisa ofertar com o seu coração. A oferta tem que ser de coração. Se a oferta não vir de coração, se o coração não estiver limpo para ofertar, né, igual Caim, ele deu oferta ao Senhor, igualzinho o irmão, igualzinho entre aspas, né? Ofereceu, assim como o irmão ofereceu, ele também ofereceu, mas não foi igual, porque o coração do irmão estava cheio de prazer, estava cheio de amor para ofertar. O dele foi mais para fazer igual o irmão, né? Mas ali ele não estava tendo prazer naquilo que estava fazendo, né? Não estava com o coração limpo, tinha um coração mau, né? Então vocês viram que Deus rejeitou Caim, né? Rejeitou Caim e rejeitou também a oferta de Caim. Então, da mesma forma, nós temos que estar com o nosso coração limpo, né? Aleluia, glórias a Deus, para podermos ofertar. Amém, pessoal? É isso que a palavra está dizendo. E nós vamos estar nesse momento agora dando a oportunidade de você ofertar ao Senhor. Se você está com seu coração limpo, oferte ao Senhor, Ele vai receber, Ele vai fazer essa oferta frutificar na sua vida, mas não adianta fazer barganha com Deus. Quando você dá, mas seu coração não está limpo, não tem verdade, não tem amor, é como se fosse uma barganha, né? Então, quando você dá por amor, você nem está esperando nada em volta, você está dando porque é grato, aí Deus retribui você. Percebe a diferença de barganha com a barganha? Você está dando querendo algo em troca, e aqueles que dá generosamente, né, Deus faz retribuir de volta. Então você não tem obrigação de dar nada a ninguém. Você não tem obrigação e nem deve dar nada a ninguém por obrigação. Mas se seu coração está cheio de amor para ofertar ao Senhor, ou para abençoar a vida de alguém, faça isso, porque Deus vai retribuir. Deus vai retribuir. Mas se você tentar fazer isso, né, por obrigação, seja para Deus ou seja para alguma pessoa, isso não vai frutificar na sua vida. Amém? Então, se você está com seu coração limpo e você deseja ofertar no reino de Deus nessa noite, já está disponível aí na tela, você que está pelo YouTube, já está disponível aí na tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, e aí você vai estar escaneando esse código QR Code, você vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix, com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está nos ouvindo pelo aplicativo Radiosnet, ou pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você já tem o acesso ao WhatsApp da igreja, e lá na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você só copia e cola, ali você já tem o acesso para você estar contribuindo. E se você está nos ouvindo pelo site da igreja, você vai lá no menu do site, lá no topo, né, na direita, você clica ali no menu, vai aparecer a opção igreja, clica na opção igreja, você clicando na opção igreja vai aparecer a opção dízimos e oferta, você clica ali, lá já tem todos os dados bancários para você estar contribuindo com a obra do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais um louvor. Enquanto isso, nós vamos estar adorando ao nosso Deus com os nossos dízimos e oferta também, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Noites glórias a Deus. Sinta o consolo de Deus nessa noite. Tempestade vem, logo vai. Aleluia. Assusta mesmo, eu sei, mas por incrível que pareça, isso é normal. Eita, choro Deus. Também é como a noite, ainda que demore, um dia logo vem, trazendo renovo, esperança também. Não é porque você não pode ver que nada está acontecendo. Verdade, Jesus. Ele tem cuidado de Sim, tudo. meu Deus, eu creio. Ele tem cuidado. Olha aí, igreja. Ele tem cuidado de tudo. Faz tanto tempo. A bênção vem dele, a porta aberta vem dele. Mas a promessa está de pé e está valendo. Ele tem cuidado de tudo. Sim, meu Deus. De tudo. A porta fechada, só quem pode abrir é Ele. Deus é socorro bem presente. Socorro bem presente. Ele é amigo em todo tempo. Não tem como
nosso lado. É impossível, delegado, quando o Senhor está do nosso lado. Não é no nosso tempo, é no tempo dele, igreja. Creia! Ele te protege, ele não esquece. É, Deus te veste, te sustenta, te protege, ele não esquece. Ele te protege, ele te veste, ele te sustenta. Creia tão somente, louve ao Senhor, honre a Ele, e tu serás honrado. Aleluia! Te protege, ele não esquece. Deus é socorro bem presente, ele é amigo em todo tempo. Não tem como dar errado. É, meu Deus! Não tem como dar errado. Deus dará ordem aos seus anjos. Deus dará ordem aos seus anjos. E guardar teus passos. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É impossível dar errado quando Deus está ao nosso lado. Jesus! Oh, as palmas engrandecem o nome de Jesus. Glórias a Deus, vamos orar, vamos agradecer o nosso Deus pela fidelidade do Senhor, né? É Ele que põe o pão na nossa mesa, é Ele que nos dá o pão de cada dia, Ele que abre portas, né? Tudo vem dele, igreja. Nós temos que reconhecer que tudo vem dele. Nós temos, né, a tendência a tomar o mérito para nós. Não, aqui foi muito tempo de trabalho. Não, aqui, né, estudei por muito tempo, por muitos anos. Não, a igreja, olha, é Deus, igreja, é Deus. É Deus quem abre portas, é Ele que manda clientela, é Ele que, sabe, toca os corações para abençoar. É Ele que faz todas as coisas, igreja. Nós não podemos esperar nada do homem. O homem é falho. A Bíblia diz que o coração do homem é mau. A nossa natureza é má, igreja. A natureza do homem é mau. É tanto que nós não podemos andar, não podemos andar segundo a nossa natureza humana. Nós temos que andar segundo o Espírito Santo de Deus. Temos que ser conduzidos e dominados pelo Espírito Santo de Deus. E uma vez que nós deixarmos ser dominados pela nossa natureza humana, o nosso velho homem vai sempre falar mais alto, e pode ter certeza que do velho homem não vem nada de bom, viu, igreja? Não vem nada de bom. Então vamos orar a Deus, vamos agradecer pela bênção do Senhor e vamos estar dando continuidade em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua bênção, pela tua graça, pelo pão de cada dia, pelas portas abertas, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, o Senhor tem feito com que nós venhamos contar a bênção, nós venhamos dar o testemunho de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é fiel e que o Senhor ajuda todos aqueles que o amam, Pai. O Senhor abençoa todos aqueles que te amam, todos aqueles que te honram serão honrados por ti, Pai. Nós vemos, aleluia, nitidamente a bênção do Senhor, a palavra do Senhor se cumprir em nossas vidas, Pai. Por isso nós te louvamos, Pai. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, Pai. Que cada semente plantada, meu Pai, por cada fiel, por cada alma generosa nessa noite, Pai, venha, aleluia, frutificar, meu Pai, multiplicar 100 vezes mais, Pai, 100, 200, 300, 500, 1000 vezes mais na vida de cada pessoa que tem plantado neste ministério, Pai. A Igreja Nova Aliança com Cristo venha prosperar mais e mais e venha ser, meu Pai, uma extensão do braço do Senhor na terra para socorrer e alimentar muitas vidas para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Pai, também queremos pedir a Tua bênção para estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia, que o Senhor possa usar a minha vida, Pai. Eu me desprendo de mim mesmo para que o Senhor me encha com Teu Santo Espírito. Eu me esvazio de mim, Pai, para que o Senhor me encha do Teu Santo Espírito e que eu possa ser usado nessa noite para entregar a mensagem que não é minha, mas é Tua, Pai. A palavra é Tua e a voz é do Senhor. Que o Senhor fale comigo, fale com a Tua igreja, prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra, não o que queremos, Pai, mas o que precisamos ouvir, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Já está na tela aí o banner para vocês, né? Glórias a Deus.
o banner que traz o título da nossa série, né? A essência de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, né? E hoje nós vamos estar meditando no livro de Filipenses, né? Onde temos a revelação de que Jesus, ele é o prêmio da nossa vocação, né? Aí muita gente fala assim: nossa, mas por que os crentes, eles passam por adversidade, eles passam por luta, eles passam por prova e eles continuam dando glória a Deus, eles não desistem, né? Muitos desistem, muitos afastam do caminho do Senhor, né? Mas tem aqueles que permanecem, né? Permanecem, mesmo sendo provado, eles permanecem. Por quê? Para nós ganharmos, né? Para nós conquistarmos o prêmio da nossa vocação. E nós vamos entender, né, que prêmio é esse, que vocação é essa. Nós vamos entender hoje, né, meditando aqui em Filipenses. Nós vamos meditar também em Colossenses, tá bom? Vamos meditar nesses dois livros hoje, Colossenses, né, e também no livro de Filipenses, onde em Colossenses nós vamos estar, né, vamos trazer aqui a revelação de que Jesus, ele é o Deus, o cabeça da igreja. Hoje tem muitos pastores se achando o cabeça da igreja, se achando o dono da igreja. Que cabeça? Então se achando é o dono da igreja, né? E querem manipular o povo, fazer a igreja de massa de manobra, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. O povo não pode perder, né? Perder a essência da igreja. A igreja é o corpo e Cristo, ele é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Isso não tira o mérito dos líderes, dos pastores, né, de obedecermos, de aprender, né, de seguir os nossos líderes, desde quando o seu líder, ele imita a Cristo. Se o seu líder não imita a Cristo, aí claro que você não pode seguir o seu líder, senão você vai estar caindo junto com ele. Ele vai cair e você vai cair junto com ele. Então toma muito cuidado com isso, né, porque Cristo, ele é o cabeça da igreja. Nós vamos aprender muito sobre esses dois temas hoje, tá bom? Primeiro nós vamos meditar no livro de Filipenses. Já abra a sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Já deixa aí aberto, tá? Que daqui a pouco a gente vai estar lendo. Nós vamos ler agora a nossa introdução aqui. E depois, em seguida, a gente vai estar lendo aí Filipenses capítulo 3, versículo 14. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, né? O tempo está bem seco. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ler aqui a nossa introdução, que diz assim: a expressão Jesus é o prêmio da nossa vocação significa que a vida que temos em Cristo é o melhor e mais valioso. A vida que temos em Cristo é o melhor e mais valioso objetivo da nossa chamada. Amém? Então você não foi chamado para esquentar um banco de uma igreja. Você não foi chamado para isso, para esquentar banco de igreja, para receber uma carteirinha de membro dizendo assim: sou membro da igreja tal, da denominação tal. Você não foi chamado só para isso. Você foi chamado com um propósito muito maior, de receber o prêmio da sua vocação. Mas que vocação é essa, pastor Evanildo? Você vai entender, daqui a pouquinho você vai entender que vocação é essa. O prêmio da nossa vocação. Então você que um dia levantou a sua mão, né, e já tem não sei quantos anos de crente, sei lá, 2, 3, 4, 5, sabe, 10 anos de crente, e você não está fazendo nada para Jesus, você tem tempo de igreja, mas você está estagnado, né? Não tem feito nada para o Senhor, não tem se deixado ser usado por Deus. Deus quer falar contigo nesta noite. Deus quer falar contigo nessa noite. Entenda a vocação do chamado. Entenda, né? Que prêmio é esse? Se vale a pena receber o prêmio da vocação ou se não vale a pena. Medita hoje nós vamos meditar sobre isso, tá bom? Então, essa expressão Jesus é o prêmio da nossa vocação significa que a vida que temos em Cristo é o melhor e mais valioso objetivo do nosso chamado. É o ponto culminante da jornada que Deus nos chama a viver, igreja. É muito mais do que receber um título de evangélico. Hoje tem muitos artistas, né?
Hoje tem muitos artistas, né, que vai lá, levanta a mão, até se batiza e tudo, mas continua fazendo as mesmas coisas, e eles ficam aí levando o título de evangélico. Levando o título de evangélico. Então, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre viver uma vida plena com Deus, uma vida transformada, né? Viver a vida eterna, viver eternamente com Cristo. Viver eternamente com Cristo. Amém? Então, é o ponto, né? Aleluia. O objetivo do nosso chamado é o ponto comicamente da jornada de Deus, né? Da jornada que Deus nos chama a viver. Como Paulo, né? Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 14, ele usa essa frase para explicar que devemos prosseguir para o alvo. Ele diz que nós devemos prosseguir para o alvo, né? O prêmio da soberana. Ele fala que é soberano, olha isso, né? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a vida eterna e a união com Deus. A vida eterna e a união com Deus. Esse é o verdadeiro prêmio que nós temos, igreja. Amém? E é através de Cristo. Cristo, ele se torna o prêmio, porque através dele, é através dele que nós recebemos esse prêmio. É mediante a ele, né? É mediante a ele, a Cristo, que nós recebemos a vida eterna e a união com Deus, né? O homem, só é possível ter a união de Deus com o homem, que o homem é separado de Deus. Depois do pecado, o homem se tornou separado de Deus. Só é possível voltar essa união novamente através de Cristo, mediante Cristo, né? Então Cristo, ele se torna o prêmio da nossa vocação, porque sem ele é impossível conseguir, né, a vida eterna e a união com Deus, né? Então vamos ler aqui, ó, Filipenses capítulo 3, versículo 14, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Corro direto para a linha de chegada. Presta atenção nisso. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio, aí ele explica, né? Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Percebe? Então é como você foi chamado, né? A vocação é o chamado. Quando Deus chama, Deus está lá batendo na portinha do seu coração. Deus está lá, ó, batendo na portinha do seu coração. Venha para Jesus, rapaz. Sua vida vai mudar. Deus tem um plano para a sua vida. Deus está lá, está chamando. Está chamando, Deus está chamando. Ele fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Tem aqueles que são escolhidos, onde Deus insiste mais com aqueles que são escolhidos, né? Mas Deus chama a todos. Ninguém pode falar assim, Deus não me chamou. Não, Deus chama a todos, né? Então você foi chamado para uma corrida. O apóstolo Paulo aqui, ele dá um exemplo, né? De uma seleção, né? Uma seleção, uma convocação para uma corrida, né? Por exemplo, você foi chamado ali para uma corrida de São Silvestre, né? Você foi chamado e tudo, mas só você ser chamado, né? Ou selecionado para participar dessa corrida, você já ganhou? Você já foi vitorioso em você? Você já recebeu a sua vitória, o seu prêmio, só em você ser chamado e selecionado para essa corrida? Não, você precisa correr. Você precisa correr e ganhar e chegar à linha de chegada, né? Para você ganhar o seu prêmio da vitória. É isso que o apóstolo Paulo ele diz aqui, né? Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Aí ele diz, esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém? Então quando ele fala corro direto para a linha de chegada, não pode ter distração, igreja. Não pode ter distração. O que tem de crente distraído aí, diz que está correndo, mas está correndo assim, ó. Está correndo olhando para trás com saudade do mundo, com saudade do Egito, né?
todos aqueles que ficam querendo conversar com ele no meio do caminho, as mal amizades, os Instagram da vida, tirando a tua atenção, te distraindo, tirando do teu foco. Aí você está olhando para frente, aí você está correndo direto, como o apóstolo Paulo diz aqui, ó, corro direto para a linha de chegada. Você está correndo direto para a linha de chegada, ou você está parando para descansar e bater papo com quem não tem nada a ver com o propósito? Deus está falando, igreja, Deus está falando, né? Então, Ele é o prêmio da nossa vocação. Se você está colocando qualquer coisa no lugar desse prêmio, né? Se existe alguma coisa que para você é o seu prêmio, que você busca, né? Busca a todo preço, mas enxergando que aquilo é o seu prêmio, você está desviando do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus para a sua vida não vale muito mais, é muito maior do que ganhar dinheiro, do que ficar rico, do que ser famoso. O propósito de Deus na sua vida é muito maior do que isso, do que guardar dinheiro e ter uma conta gorda. O propósito de Deus, o prêmio da nossa vocação é muito maior do que isso, igreja. É muito maior do que isso. Não adianta nada ganhar dinheiro, ter uma conta gorda e ficar aqui sendo torturado pelo anticristo. Não adianta nada. Não adianta nada, né? Então ele diz: corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Corra para você receber o prêmio da vitória, que é a sua vida eterna, né? Que é a sua vida eterna. Como ele diz aqui, ó, esse prêmio é a nova vida, né? A nova vida com Deus, que você, a partir do momento que você foi chamado e você já está participando da corrida, glória a Deus por isso, se alegre por já ser um cristão, por já estar na corrida, por estar participando, por ser um membro do corpo de Cristo, né? Por ser um membro da família do Senhor, né? Aleluia, louvado seja Deus por estar influenciando outras pessoas. Mas não perca o foco da salvação, da vida eterna. Amém? Então, eu coloquei aqui uma explicação, né, para a gente entender ainda melhor essa expressão, Jesus é o prêmio da nossa vocação. Eu coloquei aqui por partes para a gente entender. Então vamos entender o que é a vocação. A vocação no contexto bíblico é o chamado de Deus para uma vida de propósito e serviço, ok? Então a vocação é o chamado de Deus para uma vida de propósito e serviço, tá? Então esse chamado não é para você esquentar a banca. Esse chamado, Deus tem um propósito, e nesse propósito envolve serviço, envolve servir a Ele, envolve trabalhar para Ele, fazer algo para Ele, né? É o plano que Deus tem para cada pessoa, tá? A vocação é o chamado de Deus, né? Para uma vida de propósito e serviço, e é também o plano que Deus tem para cada pessoa, e geralmente envolve uma missão específica. Geralmente, quando Deus chama, cada pessoa tem uma missão específica para cada pessoa, né? E, aleluia, é também um chamado para viver em conformidade com a vontade de Deus. Então, primeiro, esse chamado aqui para viver de acordo, conforme a vontade de Deus, isso é para todos. Todos nós somos chamados para viver a vida conforme com a vontade de Deus, né? Mas a missão, cada um tem uma missão diferente. Às vezes, né? Um estilo um pouco diferente, né? Muitos são cantores, mas cada cantor tem um estilo. Muitos são pregadores, mas cada um tem um estilo. Muitos são pastores, mas cada um tem uma visão diferente, tem uma natureza diferente de trabalhar, um jeito diferente de trabalhar, uma maneira diferente de Deus usar. Então, Deus vai te usar em uma missão específica para cada pessoa, certo? E nesse chamado ele tem
um propósito, e ele tem um propósito para cada pessoa. O propósito de ganhar mais vida, de influenciar outras pessoas, de ganhar sua família. Você está entendendo? O propósito de servir no reino de Deus de alguma forma, porque tudo é em prol do reino, igreja. Tudo é em prol do reino. Nada deve ser por nós mesmos e para nós. Tudo tem que ser por Ele e para Ele. Tudo tem que ser por Ele e para Ele. Nada tem que ser para nós. Tem as coisas que Deus permite a gente, né, fazer alguns caprichos para nós, né, comer uma coisa que a gente gosta, né, comprar algo que a gente compra, que a gente gosta, mas quando se trata do propósito ali, tudo tem que ser do trabalho, tudo tem que ser para o propósito de Deus. Se você está trabalhando, Deus tem um propósito no seu trabalho. Se você está em uma denominação, numa placa, nenhuma denominação lá, né? Que tem uma placa lá, né? De igreja lá. Você está lá por um propósito. Você está lá por um propósito. Eu não sei se vai ser eternamente, até Jesus voltar. Eu não sei até quando vai ser, né? Mas se você está numa denominação que Deus te colocou hoje, Deus tem um propósito aí. Deus tem um propósito aí, né? E se depois que você servir aí, se Deus quiser te tirar para você servir em outro lugar, você vai servir em outro lugar. Mas tudo isso tem que ser pela vontade de Deus, tem que estar alinhado com a vontade de Deus, tem que estar dentro do propósito de Deus, né? Então, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus do Belém, né? Depois, quando eu retornei para Jesus, reativei minha aliança na igreja metodista, né? Aí na pandemia me mudei de cidade, vim para uma cidade que não tinha metodista, aí me tornei membro da igreja Yar Church, né? Do pastor, o apóstolo Lamartine Pouzella, onde congregamos quase 2 anos online, né? Nos tornamos membros dessa igreja e depois que o Senhor nos ungiu, o Senhor nos deu o nosso ministério e hoje estamos aqui servindo, mas tudo dentro do propósito do Senhor, tudo dentro do propósito do Senhor, né? E com a bagagem que eu tenho hoje, o Senhor estabeleceu hoje, né? Aleluia, a Igreja Nova Aliança com Cristo, né? Uma igreja onde a gente aleluia, é um ministério alicerçado com a experiência que eu já venho da Assembleia de Deus, né? Que é uma igreja pentecostal, uma igreja que tem doutrina, né? A igreja metodista, uma igreja que tem uma base bíblica, um ensinamento bíblico, né? Muito forte, uma igreja que é muito forte, né? No estilo da adoração. Então Deus usa tudo isso. Deus pega a tua bagagem, Deus pega a tua história e faz algo novo, né? Então é tremendo a forma que Deus trabalha. Mas isso não pode ser de acordo com a minha vontade. Se é porque se as pessoas for fazer isso, se eu fosse fazer isso de mim mesmo, de mim mesmo eu jamais sairia da Assembleia de Deus. De mim mesmo eu jamais sairia da Assembleia de Deus. Mas Deus, ele faz o que ele quiser, igreja. E se uma pessoa sair de uma denominação sem Deus mandar, olha, paga preço. Eu já vi gente sair e pagar preço. Eu já vi gente sair e virar mendigo porque saiu de uma denominação. Eu já vi gente, por exemplo, meu pai saiu de uma... ele saiu só da cidade só, tá? Ele não chegou a mudar de denominação. Ele saiu de uma cidade, ele saiu de Alagoinhas e ele foi para a Feira de Santana sem Deus mandar. Sabe o que aconteceu? Ele foi assaltado 3 vezes lá em Feira de Santana. Foi assaltado 3 vezes. A primeira vez, aí foi assaltado pela segunda vez. Na terceira vez, ele tomou um tiro no pescoço, quase morre. Tomou um tiro no pescoço, quase morre. E quando aí parece que passaram-se 4 ou foi 5 anos depois, ele voltou em Alagoinhas, né? Quando ele visitou a igreja sede, nem era a igreja do bairro que ele congregava. Ele foi visitar a igreja sede, onde ninguém conhecia ele. Um pregador de fora chegou lá, o pregador... Deus usou o pregador e falou para ele: por que você saiu daqui? Por que você saiu daqui? Você sabia que muitas vidas se perderam por sua causa? E foi verdade, igreja. Meu pai era um evangelista. Depois que ele saiu da cidade e foi para outra cidade, que ele, né, aquele evangelista foi embora, né?
muitas vidas se perderam. Pessoas que nós tínhamos ganhado para Jesus, elas se afastaram de Jesus novamente, né? E outras vidas que eram para ser, outras almas que eram para ser ganha pela vida do meu pai, né? Se perderam, né? Ou atrasou o tempo de Deus, porque Deus foi preparar, obviamente Deus prepara outras pessoas, né? Mas isso acontece muitas vezes de atrasar o plano de Deus na vida de outras pessoas e até na nossa vida também atrasa. Na nossa vida também atrasa. Então, nós não podemos sair de uma denominação sem Deus mandar, não. Se Deus mandar, Ele garante, Ele te abençoa lá na frente. Agora, se você não recebeu essa direção e você vai fazer pela tua própria direção, meu amigo, tu paga preço, viu? Tu paga preço. Eu conheço pessoas que estão pagando preço até hoje, né? Pessoas que saíram do nosso ministério estão pagando preço. Pessoas que saíram da Assembleia de Deus que eu conheço também estão pagando preço, né? Então, não é a placa da igreja. Todas as igrejas têm falha, porque igrejas são dirigidas por homens falhos. Ninguém vai achar uma igreja perfeita, né? Mas, quando nós congregamos, nós buscamos a perfeição em Cristo Jesus. Eu não tenho que olhar para o erro do meu irmão. Eu tenho que preocupar com a minha vida. Eu tenho que preocupar em eu não posso cegar porque o irmão ele apronta, faz tudo e não acontece nada com ele, então também eu vou aprontar. Vai, meu querido, vai você aprontar. Você deu exemplo para ele, deu exemplo. Se seu irmão apronta, se seu irmão é um atribulado, não seja um atribulado também, seja uma benção. Faça ele olhar e dizer assim: rapaz, eu sou um atribulado, mas esse irmão é benção, viu? Esse irmão aí, ninguém tira ele do espírito. Olha aí você inspirando outras pessoas a ser uma pessoa, né? Um homem de Deus, né? Então, nós é que temos que olhar para o alvo que é Jesus e buscar a perfeição. Nós nunca vamos ser perfeitos, mas temos que buscar a perfeição. Nós temos que buscar uma busca constante até Jesus voltar, né? Quem permanecer será salvo. Amém? Então vamos abrir aqui o nosso segundo banner, onde falamos aqui, né, do que é a vocação. Vocês já entenderam o que é a vocação, né, que é o chamado de Deus para uma vida de propósito e serviço, né? E vamos falar aqui o que é o prêmio, né? O prêmio, no contexto de Filipenses, não é um presente material, não é um troféu onde você participa da Olimpíadas, né? Ou uma competição de São Silvestre e tal, ou você joga num time de futebol e ali você ganha um prêmio, um troféu de ouro, sei lá, né? Sei lá. Não é isso, né? O prêmio no contexto de Filipenses não é um presente material, mas é a recompensa final da nossa jornada com Cristo. Então, por isso você não pode deixar ninguém te distrair. Não pode deixar o colega de trabalho te distrair, te desviar. Cuidado com os convites, cuidado com as propostas, cuidado com o que você vê, cuidado com as mentiras, né? Cuidado com os flete, que muita gente fica fletando com o pecado, né? Aí porque não consumou pecado e acha: não, mas eu não consumei não, é só aquela espiadinha. Cuidado com fletar com o pecado, cuidado, né? Então, o prêmio é a vida que temos em Cristo Jesus, né? E a união com Ele, a justiça que Ele nos concede, tudo isso é o prêmio. A união, né? A vida que nós temos com Ele, né? Aleluia, glória a Deus. A justiça que Ele nos concede, porque Ele é o nosso juiz, Ele nos justifica, Ele nos livra da condenação. E Ele é um juiz perfeito, né? Ele é um juiz perfeito. Ele não é aquele juiz que você molha a mão dele e ele vai lá, ele inocenta o criminoso, não. O nosso juiz, ele é um juiz justo e cheio de misericórdia, né? Então, Ele é a nossa justiça, né? Ele é a justiça que Ele nos concede e a esperança da vida eterna, né? Então, Cristo, Ele se torna o prêmio, Ele se torna o nosso maior prêmio, porque tudo é por Ele, tudo é através dEle que nós conseguimos. O chamado é por causa dele. Se não existisse Jesus, não existiria chamado. Estaríamos separados até hoje, né? Então, tudo é por ele. Então, ele se torna o verdadeiro prêmio.
ele se torna o verdadeiro prêmio, porque tudo é mediante a ele. Então Jesus como prêmio, Jesus é o centro da nossa fé, ele é o centro da nossa fé e a nossa vocação. E é através dele que recebemos o perdão dos pecados e a vida, recebemos o perdão dos pecados, a vida eterna e a esperança da vida eterna, né? E ao seguirmos a Jesus, estamos a seguir o nosso maior prêmio. Amém? A você seguir Jesus, estando no caminho de Deus, lutando, porque é luta mesmo, você luta para não pecar, você luta, né, para ser um homem de Deus, para agir mediante as leis de Deus, mediante os princípios do Senhor. É uma luta, mas você está lá, está correndo, você cansa às vezes, dá aquele cansaço, fala assim, eu não estou aguentando, pai, eu não estou aguentando essa luta, eu não estou a caminhada está longa, está difícil, mas ele te levanta. Se você for se prostrar, ele vai lá, pega na tua mão, te levanta e fala, vamos que eu te ajudo, rapaz, vamos lá, vamos focado, vamos até a linha de chegada, com foco na linha de chegada. E ele ajuda a igreja, ele ajuda, né? Então, nós estamos, quando nós caminhamos, ao seguirmos a Jesus, estamos a seguir o nosso maior prêmio. Em resumo, quando dizemos que Jesus é o prêmio da nossa vocação, estamos a dizer que o nosso objetivo mais importante na vida não é alcançar metas mundanas, né? O nosso maior objetivo não estou dizendo que você não deve buscar alcançar as metas, né, de sucesso, de trabalho, enfim, né? Mas a nossa maior, pelo menos tem que ser o nosso maior objetivo, né, e mais importante, não é alcançar metas mundanas ou ter sucesso, mas sim viver para Cristo, né? Viver para Cristo, amar-lhe e estar em comunhão com Ele. Viver para Cristo, viver para Ele. Você tem ideia disso? Que é isso? Viver para Ele. Viver para Ele, não é viver nele. Tem gente que vive nele só para, na hora dos perrengues aí, oh Senhor, me ajuda. Não é viver nele, é viver para Ele. Viver para Ele. Você já perguntou para Deus o que é que Ele quer de você? Você já perguntou para o Senhor que propósito Ele tem para a sua vida? Então, é viver para Cristo, amar-lhe e estar em comunhão com Ele. Você está em comunhão com Deus? Talvez você esteja em comunhão com seu pastor, mas você não está em comunhão com Deus, né? É Ele que nos dá a força, a direção, é Ele que nos dá a força, a direção e o propósito para vivermos uma vida plena e significativa, com a esperança de sermos encontrados nele no fim da nossa jornada. Amém, igreja? Vocês entenderam? Esse é o propósito, esse é o verdadeiro motivo em que Jesus, ele é, aleluia, glórias a Deus, ele é o prêmio da nossa vocação. Quer o prêmio? Busque a Jesus, busca viver com Ele, que você já está buscando o prêmio da sua vocação, tá bom? Vamos meditar agora em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18, onde nós temos a revelação de que Jesus, ele é Deus, e eu já preguei, já trouxe um tema todo sobre esse, eu já trouxe um tema todo falando, né, que Jesus é Deus, mostrando, né, um tema com esse, já trouxe aqui um estudo, ensinando de que, mostrando com respaldos, várias referências bíblicas, né, mostrando que Jesus é Deus, né, e nós vamos meditar aqui em Colossenses, onde nós vemos literalmente que Jesus é Deus e ele é o cabeça da igreja. Amém? Então vamos ler a nossa introdução, depois nós vamos estar lendo Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18. Jesus é verdadeiramente o cabeça da igreja. E essa metáfora transmite a ideia de que ele é o líder supremo, o salvador e o autor da vida da igreja. Ele é Deus,
o Criador e soberano sobre todas as coisas. Ele é Deus, o Criador e soberano, né? E o soberano sobre todas as coisas. E o seu poder e amor são ministrados através da igreja, que é o seu corpo. Amém, igreja? Por isso que a igreja tem que dar um bom testemunho, porque a igreja representa Deus na terra. A igreja através do Espírito Santo. Se a igreja for uma igreja cheia do Espírito Santo, essa igreja, né, ela representa Deus na terra. É como Jesus em carne na terra. A igreja, ela, pelo menos o papel da igreja tem que ser esse: o corpo de Cristo na terra, e o cabeça, que é ele, dando direcionamento para essa igreja, para o corpo dessa igreja, ok? Então vamos ler aqui, ó, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18, diz assim, ó: ele é o primeiro filho e a revelação visível do Deus invisível. Deixa eu tomar um pouco de água aqui para eu explicar isso aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Tá falando de Jesus aqui, ó. Aí ele diz: ele é o primeiro filho. Ele é o primeiro filho. Ele é a revelação visível. Jesus, ele é a revelação visível de quem, Evanildo? Do Deus invisível. Deus se revelou a nós através de Jesus Cristo. Amém? Deus se tornou um de nós em carne e osso, né? Através de Jesus Cristo. Sério, pastor Evanildo? E como foi que ele fez isso? Usando a sua própria palavra. A palavra se fez carne, a palavra visitou o ventre de Maria e ali gerou uma pessoa. Amém, igreja? E essa pessoa se tornou filho de Deus. Mas ela já existia porque a palavra de Deus já existia. Amém, igreja? A palavra de Deus já existia antes de existir o mundo. A palavra de Deus já existia. Então, ela se tornou o filho de Deus. Amém? Então, ele é o primeiro filho e a revelação visível. Ele é a revelação visível do Deus invisível. Estou lendo aqui na versão NTLH, tá? Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18. Leia comigo aí, ó. Ele é superior a todas as coisas criadas. Ele é superior a todas as coisas criadas. Deus não está abaixo de nada que existe no mundo. Deus não está abaixo de nada disso. Ele é superior, maior e mais importante do que todas as coisas, porque tudo foi criado através dele. Deus criou todas as coisas com a sua palavra. Então Deus, foi através de Cristo que tudo foi criado, certo? Então ele é superior a todas as coisas criadas. Aí o 16 diz: pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, até as coisas espirituais, tá? Tanto o que se vê, tanto o que não se vê. Quando se fala do que não se vê, são as coisas espirituais, foram criadas por ele. Vou ler de novo, versículo 16. Pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, ok? Então não existe anjo, não existe demônio, não existe potestades, arcanjo, querubim, nada que seja maior do que Jesus, porque tudo foi criado por Jesus, tá? Inclusive, vou ler de novo aqui, a parte B do versículo 16. Inclusive todos os poderes espirituais e as forças, os governos e as autoridades, por meio dele e para ele, Deus criou tudo, Deus criou todo o universo. Tem ideia disso? Aí o 17 diz assim: antes de tudo, ele já existia. Antes de tudo,
ele já existia. Jesus já existia. E quando fala que ele é Jesus. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Por estarem, antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, ou seja, tudo foi criado por ele, tudo está em harmonia dele, tudo está no comando dele. Tudo está no comando dele. Quando o cara, existe alguém para entender mais, né? Para conseguir controlar algo que seja o criador dela, né? O cara que cria o carro, ele consegue ter o domínio de tudo ali. Ele sabe identificar qual é o problema, ele sabe controlar tudo. Por quê? Porque ele criou o carro. O cara que criou o avião, a mesma coisa, né? Então Deus criou todas as coisas, tudo está unida com ele, né? Olha aqui, como diz aqui, ó. E por estarem unidas com ele, todas as coisas estão conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o corpo que é a igreja, né? Ele é a cabeça do corpo e o corpo é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Esse corpo sem Jesus é um corpo morto. É ele quem dá a vida ao corpo. Se a igreja não está alicerçada em Cristo, ela é um corpo morto. É ele que dá vida ao corpo. Tá tudo escrito aqui, igreja. Tá tudo aqui no versículo 18, ó. Parte B aqui, ó. Né? E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Muito poderoso, né, igreja? Muito poderoso isso aqui, né? Então vamos explicar ainda de uma maneira bem detalhada, né? Para que nós possamos entender. Quando falamos que Jesus como Deus, a Bíblia ensina que Jesus é Deus, né? A Bíblia ensina que Jesus é Deus, o Senhor que criou todas as coisas, e que ele é o princípio e o cabeça de tudo. Ponto. Ele não é só o cabeça da igreja, ele é o cabeça de tudo, igreja. Ele é o cabeça de tudo, né? Quando fala que Jesus como cabeça da igreja, né? Essa metáfora que a gente fala, que a Bíblia fala que Jesus, ele como cabeça da igreja, a igreja é vista como o corpo de Jesus, como o corpo de Cristo, né? E Jesus é o cabeça desse corpo. Isso significa que ele é o líder, né? O guia e supremo, o guia e o sustento da igreja. Amém? É ele que sustenta a igreja, dando graça. Você vê que já tentaram destruir a igreja de todo jeito. Já tentaram, né? Políticos já se levantaram contra a igreja do Senhor Jesus, mas você vê que a igreja é igual a clara de ovo. Quanto mais você bate, mais ela cresce. Quanto mais bate, mais cresce. O número de crentes tem, principalmente nos últimos tempos agora. Você vê países que matavam crente, agora estão evangelizando em praça pública, né? Então é ele que sustenta a igreja. Ele é o sustento da igreja, tá? A igreja depende de Jesus, né? A igreja depende de Jesus. A igreja como corpo depende inteiramente de Jesus para a sua existência. A igreja depende de Jesus para a sua existência. É tanto que quando Jesus vinha arrebatar a sua igreja, né, o Espírito Santo não vai mais habitar na vida dos crentes que está aqui embaixo. Aí agora não vai ter mais igreja. Não vai ter mais igreja porque o Espírito Santo é quem sustenta a igreja. É Jesus que sustenta a igreja. Quando ele arrebatar a igreja, né, o Espírito Santo não vai mais estar na terra, habitando nos cristãos, né? Ele ainda vai vir na terra, o Espírito Santo ainda vai agir na terra, né? Mas agora não mais na vida do corpo, né, de Cristo, que é a igreja, né?
Então você vê que Jesus, ele é o sustento da igreja. A igreja é sustentada por Cristo. Não adianta se levantar quantas igrejas do Senhor, porque é Deus que sustenta. E o que é sustentado por Ele é igual às estrelas do céu. Não cai, o sol, a lua não cai, porque é sustentada por Ele. E assim a igreja também é, né? Então, a igreja depende de Jesus, né? Já falei aqui. Ele fortalece, né? A igreja... cadê, meu Deus? É isso mesmo. A igreja como corpo depende inteiramente de Jesus para a sua existência, né? Para a sua existência, vida e propósito. A igreja está na terra com propósito. E tem igreja hoje que não quer evangelizar a igreja. Tem igreja hoje que não quer evangelizar. Não evangeliza mais nas ruas, né? Não fala mais do evangelho de Cristo, fica só fazendo campanha para enriquecimento, para prosperidade, para isso, para aquilo, enquanto tem um monte o verdadeiro propósito é ganhar vidas, é trazer a palavra de salvação para as pessoas, né? E você vê, hoje nós estamos aqui, o culto de terça-feira é um culto de evangelismo. Nós temos aqui quarta da bênção, temos, ok, ó que bênção, ó. Quarta da bênção, nós temos para abençoar a sua vida. Nós temos o culto de domingo para trazer o direcionamento para a sua vida, para te trazer ensinamento, né? Para te trazer uma palavra de discipulado para a sua vida, uma palavra de libertação. Mas temos aqui também, a nossa igreja aqui é fundamental o culto de evangelismo, né? É um culto que não pode faltar, né? O culto de evangelismo todas as terças-feiras. Por quê? Porque é uma igreja que tem o foco em ganhar almas para Jesus, levar o verdadeiro evangelho de Cristo, falando da nova aliança, né? Que nós temos acesso a se aproximar de Deus, a se voltar para Deus, né? A ser amigo de Deus e filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então, essa é a verdadeira missão da igreja, levar o evangelho de Cristo, né? Que é o meio de nós reatarmos a nossa comunhão com Deus, né? Então, a igreja está aqui com esse propósito. Agora, muitos pastores estão usando a igreja com outro propósito, o propósito só de ficar rico, né? Mas o verdadeiro propósito da igreja é para ganhar almas para Jesus, né? Então, Jesus, ele fornece a igreja a direção, a orientação, a força, o amor necessário para viver de acordo com o seu propósito, ok? Então, aqui, e o quarto aqui é Jesus como Salvador e Rei. Jesus é o Salvador do mundo e Rei da igreja, tá? Ele só é o Rei do mundo para quem considera ele como Rei. Aqueles que não considerar, não reconhecer Jesus como Rei, Jesus não vai ser Rei dele obrigado, ele não, né? Jesus não vai obrigar ele a ser Rei, né? Porque Jesus, ele é o Senhor ele é o Senhor daqueles que o buscam, né? Ele é o Senhor. Ele não é igual o Nabucodonosor, né? Que no começo ele queria obrigar todo mundo a adorar ele, né? Queria que adorasse a estátua de ouro lá, né? E Sadraque, Mesaque e Abednego não adorou e ele acabou foi convertendo ele. Esse é o verdadeiro crente. Esse é o verdadeiro crente que não se curva nem diante do rei, né? Do rei do mundo, né? Agora, Jesus, ele é um rei que ele não obriga ninguém, não. Ele não é um Hitler, ele não é um ditador, né? Ele é um rei, ele é o rei daqueles que o buscam. Então, Jesus como Salvador, Jesus como Salvador e Rei, ele é o Salvador do mundo, né? Ele salva o mundo, se o mundo quiser ele vai salvar o mundo, né? E o Rei da igreja, ele é o Rei da igreja porque todos que estão, aleluia, que confessaram a sua fé, receberam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Jesus, todos que reconheceram Jesus como o Rei, então ele é o Rei da igreja porque a igreja confessa Cristo como seu Senhor e Rei, né? Então ele é o Salvador do mundo, o Rei da igreja, ele é o líder supremo e sua autoridade, sua autoridade é reconhecida por todos os membros da igreja. Por isso ele é o Rei da igreja, porque a sua autoridade é reconhecida por todos os membros da igreja. Amém? E no quinto aqui que eu coloquei, né?
a importância da obediência a Jesus. A igreja deve seguir a liderança, né? A igreja deve seguir a liderança de Jesus, tanto em seus ensinamentos quanto em suas práticas, né? A igreja deve seguir a liderança de Jesus, né? Tanto em seu ensinamento, tanto em suas práticas, né? Os líderes, né? Os pastores, os líderes da igreja devem representar e imitar a Cristo em seus ensinamentos e ações. E os membros da igreja devem seguir os seus líderes que imitam a Cristo. Amém? É aquilo que eu falei no começo. Se o seu pastor, né? Você deve seguir a liderança de Cristo, né? E também seguir a sua liderança, a orientação, né, da sua liderança que deve imitar a Cristo, né, e os ensinamentos e as ações de Cristo. E fazendo isso, né, os membros da igreja devem seguir os seus líderes, né, que se não imitam a Cristo, devem imitar a Cristo. Amém, igreja? Aí o 6º diz assim, amor e cuidado de Jesus pela igreja. Jesus demonstra o seu amor pela igreja. Jesus demonstrou o seu amor pela igreja ao se entregar por ela. E ele deseja que os membros da igreja também amem e cuidem uns dos outros. Amém? Então, como Jesus demonstrou amor entregando sua vida por ele, ele também quer que a gente demonstre amor cuidando uns dos outros. Ok? E o 7 diz assim, Jesus como princípio e preeminência. Jesus é o princípio e o primeiro a levantar dos mortos. Jesus é o princípio e o primeiro a levantar dos mortos. E ele é o primeiro em tudo, né? Como nós falamos aqui lá atrás, né? Ele é o primeiro em tudo. Isso significa que ele é o fundamento e o ponto de referência para todas as coisas, incluindo a igreja. Amém, pessoal? Cristo é o fundamento da igreja. Amém? A igreja foi estabelecida por ele, foi criada por ele, né? E nele está fundamentado todas as coisas. Amém? E para encerrar, a unidade e a unidade da igreja. Por que a unidade é a unidade da igreja? A igreja é o corpo unido, ok? Então só aqui somos uma unidade, temos que ser uma unidade. A igreja é um corpo unido, liderado por Jesus e guiado pelo Espírito Santo, ok? A igreja é um corpo unido, liderado por Jesus e pelo Espírito Santo. Os membros da igreja devem estar em unidade, seguindo a vontade de Jesus e cooperando em suas atividades. Ou seja, os membros unidos um com o outro e todo o corpo unido com Cristo. Amém, igreja? Então, essa é a palavra de hoje, e que nós possamos, igreja, né, viver a nossa vida com Cristo, né? E fazendo como o apóstolo Paulo, né? Ele disse aqui, ó, eu corro direto para a linha de chegada a fim de conseguirmos, né? Conseguir o prêmio da vitória. Não existe nada maior do que a nossa salvação, igreja. Não adianta de nada ganhar dinheiro, fazer fama, sucesso, né? Virar celebridade e você ficar aqui no dia do arrebatamento da igreja, né? Você não reinar com Cristo. Você tem ideia que se permanecermos firmes até o fim, quando Jesus vier para julgar as nações, nós vamos vir ajudar ele, nós vamos vir junto com ele, a igreja vai vir junto com ele, né? Assim como os anjos servem, né? Serve ao Senhor, né? Nós também vamos estar ali servindo ao Senhor, ajudando ao Senhor a julgar as nações, né? Então vale a pena, igreja, vale a pena, não tem nada melhor do que isso, né? Vivermos eternamente com o Senhor. Já pensou se tivermos o privilégio do Senhor voltar amanhã e estarmos vivos? Olha isso.
Ou será voltar daqui a 10 anos? Voltar daqui a 30 anos? Não sei, né? Quem dera eu viver mais 30 anos. Tomara que eu viva, que eu quero ver o meu Senhor. Eu quero ver o meu Senhor em vida. Eu quero ver Ele nas nuvens, né? E habitar, reinar com eles. Com Ele, né? Reinar com Ele e com os meus irmãos. Ver a face de Cristo, né? Então esse é o nosso maior prêmio, igreja. Vale a pena viver em santidade, vale a pena, aleluia, viver de acordo com a palavra de Deus, vale a pena obedecer, vale a pena se separar, vale a pena se santificar. Não vamos se moldar aos padrões desse mundo, igreja. Não vamos se moldar aos padrões desse mundo. É muita gente seguindo, né, os padrões do mundo, igrejas, pastores querendo se adaptar aos padrões do mundo, né? Igual eu vi no noticiário, né? Nós colocamos aqui o noticiário esses dias, do pastor fazendo da igreja, como é que diz? Fazendo clube, fazendo da igreja clube, onde estava lá manuseando uma bola de futebol, né? Batendo pênalti em cima do púlpito com a bola. Que palhaçada, gente. Tá virando palhaçada. As igrejas até outro dia desse estava parecendo pub, casa de show. Estão fazendo o púlpito de túnel. Você vai na boate, está lá, as mesas aqueles túnel de óleo, né? De óleo diesel. Está lá os túnel de zinco de óleo diesel. As mesas da boate, né? Aí as igrejas também estão transformando os púlpitos tudo em mesa. Tudo em túneis, né? E cada vez mais as igrejas se transformando palcos de show, se tornando casa de show, e agora está se tornando clube, onde você pode jogar bola lá dentro, jogar baralho, né? Palhaçada, igreja, isso é palhaçada. Que palhaçada é essa? Se as pessoas não aceitam viver uma vida com Deus, então vamos fazer da vida com Deus uma vida mundana. Que isso? Que isso? Vamos ser um povo separado, vamos dar exemplo. Quem é que vai querer fazer parte de uma igreja se a pessoa vai dizer, cara, para que eu vou me tornar crente só para frequentar mais um ambiente igual que eu frequento? Eu frequento boate, eu vou na igreja igual a boate, eu fico na boate mesmo, pelo menos na boate tem cachaça. Daqui um dia vai ter cachaça na igreja. Daqui uns dias vai ter cachaça na igreja. Que uns dias vão querer fazer Santa Ceia com conhaque, pinga com groselha. Que um dia vão fazer isso, né? Tá virando palhaçada, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos colocar nossa vida no altar. Vamos viver, aleluia, as maravilhas de Deus. Vamos ser fiel, igual Sadraque, Mesaque e Abednego, igual a Josué, igual a Moisés, né? Igual a José do Egito, igual a Abraão, que Deus mandou sacrificar o filho. Ele foi lá e ia sacrificar o filho mesmo. Nada pode ser maior do que o nosso amor e fidelidade a Deus, nada. Nem mulher, nem marido, nem filho, nada pode ser maior, nem parente, nada pode ser maior do que o nosso amor a Deus, igreja. Nada pode ser maior. Abraão estava ali pronto para sacrificar seu filho. Mas como Deus é maravilhoso, Deus, o filho que era promessa, Deus deu, e Deus não ia tirar o filho dele, não ia fazer ele matar o filho dele, não. Era um filho da promessa, né? E Deus queria provar ele. Deus provou ele na hora que Deus viu mesmo que ele ia tirar a vida do filho. Deus gritou para ele não fazer, e quando ele olhou para o lado, já estava lá, eis ali o novilho. Ele olhou, já estava lá o novilho para ele poder sacrificar, eis ali o cordeiro, né, para ele sacrificar, né? Então é isso, igreja, é sobre isso. Uma fé fraca que os crentes estão vivendo hoje. É um mimimi, é um crente mimizento. Tudo magoei, estou saindo da presença, estou negando a fé, não vou ouvir o culto. Virou palhaçada, igreja, virou palhaçada. Vamos botar nossa vida no altar. Não queira ser surpreendido. Não queira ser surpreendido a você ver a igreja sumir, desaparecer, Jesus arrebatar a sua igreja e você ficar, né? Onde a palavra diz que estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado, né? Não vamos, igreja, não vamos ser surpreendidos por isso, não. Não vamos ser surpreendidos por isso, não.
Vamos esperar aquele grande dia. Vamos ver Isaac, né? Vamos ver Abraão, Isaac, Jacó. Vamos nos encontrar com ele, igreja. Vale a pena. Amém? Ah, pastor Evanildo, mas se Jesus voltar, eu ficar para a grande tribulação, eu vou ter outra chance. Quando Deus for salvar Israel, eu vou ter outra chance. Tá bom, meu querido, mas se você quiser ser torturado, morrer torturado, você tem a chance de você aceitar Jesus agora e não ser torturado, você vai esperar ser torturado? Né? Então, que o Senhor nos guarde, igreja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Eu quero estar orando por sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para que nós não venhamos, aleluia, nos corromper com este mundo, igreja. O mundo está tentando nos tragar de várias maneiras, usando as redes sociais, usando, né, o entretenimento, né, criando de tudo para distrair as pessoas, através dos smartphones, através da TV, né? Pessoas que deveriam estar assistindo filmes bíblicos, estão assistindo, né, coisas que não edificam a alma, né? Então, que nós possamos, igreja, focar, como o apóstolo Paulo diz aqui, ó, corro direto. Ele não tá deixando ninguém distrair ele. Ele diz, corro direto para a linha de chegada. Eu corro direto, né? Eu corro direto para a linha de chegada, né? A fim de conseguir o prêmio da vitória, né? Então, que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo, seguir a orientação dele, né? E que nós possamos chegar até a linha de chegada e recebermos o prêmio da nossa vitória. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, eu quero nesse momento, Senhor, te apresentar a tua igreja, a igreja Nova Aliança com Cristo, todos os membros da igreja Nova Aliança com Cristo, aqueles que estão distraídos, aqueles que pararam no meio do caminho para bater papo, aqueles que pararam no meio do caminho estão distraídos, meu Pai, com algo, com as coisas do mundo, Pai, com as distrações desse mundo. Eu te apresento essas pessoas agora, Pai, desperta essas pessoas, que ainda venha dar tempo, Pai, que ainda venha dar tempo para essas pessoas. Eu uma vez me distraí, Pai, e o Senhor conseguiu me alcançar, então alcança essas pessoas novamente, Pai. Eu não estou aqui para julgar, Pai, mas estou aqui para pregar a tua palavra, como um dia também o Senhor usou, meu Pai, aleluia. O Senhor usou, meu Pai, um cantor no aeroporto para falar do teu amor novamente para mim, meu Pai. E eu saí daquele aeroporto impactado, meu Pai, confrontado com aquela palavra, meu Pai, que aquele cantor pregou para mim no aeroporto, e eu vivendo uma vida oprimida, uma vida de artista, uma vida mentirosa, uma capa, Pai, e o Senhor usou pessoas para me confrontar e falou do teu amor para mim, aleluia, glórias a Deus. E quando foi naquela tarde, meu Pai, aleluia, glórias a Deus, naquela confraternização de jovem, meu Pai, no retiro de carnaval, Senhor, aleluia, glórias a Deus, o Senhor falou comigo de maneira poderosa, Pai, aleluia, glórias a Deus. E o Senhor disse para mim, aqui é o seu lugar, porque você saiu. E aquilo me fez, Pai, derramar lágrimas e me arrepender de todo o tempo que eu me afastei do Senhor, das distrações, meu Pai, deste mundo, Senhor, aleluia, glórias a Deus. Que o Senhor faça também na vida dos meus irmãos, tragam eles de volta para o centro do propósito, aleluia, para o centro da tua vontade, para viver o propósito que o Senhor ainda tem na vida deles, meu Pai, aleluia, glórias a Deus. Ainda que tenha atrasado esse propósito, meu Pai, que eles ainda possam viver, ainda tem a chance de viver assim como eu estou vivendo o propósito do Senhor na terra, Senhor. Seja conosco, que nos abençoe, e que todos aqueles, Pai, que sentiu a vontade de te aceitar nessa noite, de viver uma vida com o Senhor, que eles possam receber Jesus em seus corações. Que o Senhor perdoe, meu Pai, essas pessoas, escreva o nome delas no livro da vida, e faça com que eles possam, Pai, aleluia, buscar uma igreja mais próxima da sua casa, ou que eles possam, meu Pai, entrar em contato conosco, aleluia, entrar em contato conosco, e se eles quiserem fazer parte desta igreja, se eles quiserem servir o Senhor nesta denominação, aleluia, eles possam fazer parte desta igreja, desse rebanho, do corpo de Cristo, aleluia, glórias a Deus, e possa servir o Senhor com amor e com alegria, igual nós servimos e amamos servir ao Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, graças a Deus, amém, meus irmãos. Toma posse dessa oração, toma posse dessa palavra, se volte para Deus e viva a essência do verdadeiro evangelho, que é viver uma vida com Deus, aleluia, glórias a Deus, e receber o prêmio da vitória, aleluia, glórias a Deus, que é
o prêmio da vocação, do chamado que o Senhor deixou para nós, aleluia, que nos alcança todos os dias, nos alcança com a sua rica graça e sua misericórdia, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, amanhã nós temos Quarta da Bênção, a palavra da Quarta da Bênção com a pastora Camila Gomes, no canal do YouTube da pastora Camila Gomes, às 19 horas. Não percam a palavra da Quarta da Bênção, se programe para isso, tá bom? E receba a bênção do Senhor, receba o direcionamento para ser abençoado através da Quarta da Bênção, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glórias a Deus. E no domingo temos aqui o nosso culto da família, o culto presencial e online às 19 horas. Se programe para vir agradecer a Deus por mais uma semana e buscar de Deus o direcionamento para enfrentar mais uma semana na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar, fazer a oração final e dar a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, obrigado, Pai, por esta palavra, obrigado por esse culto abençoado, obrigado por todos, Pai, que se fizeram presente conosco, aleluia, até agora, e que o Senhor possa, meu Pai, transformar vidas através dessa palavra. Sopra, Pai, sopra este culto para mais pessoas, Pai, que nós possamos, Pai, compartilhar o máximo, Pai, que nós podemos, para que mais pessoas possam ouvir este culto e receber esta palavra de despertamento. Quem sabe o Senhor vai voltar essa noite, nessa madrugada, quem sabe o Senhor não vai voltar amanhã, meu Pai, aleluia. Pessoas precisam ser impactadas, pessoas precisam desse despertamento, Pai. Então que nós possamos ser canal de bênção, que nós possamos ser missionários, Pai, possamos usar o mecanismo, meu Pai, que nós temos nas nossas mãos, os nossos smartphones, as nossas redes sociais, para pregar a Tua palavra, para compartilhar, meu Pai, esta palavra poderosa que o Senhor nos entregou nesta noite, Pai. Faça uma obra poderosa em nossas vidas, dá-nos uma noite de paz, Senhor, livra-nos do terror noturno, Pai, aleluia, glórias a Deus. Cura as enfermidades, Pai, aleluia, cura a vida do Miguel, Senhor, cura as nossas vidas, cura a vida de todos que estão enfermos, meu Pai, e que nós possamos viver a glória do Senhor, a vida plena com Cristo, a vida plena de paz, de alegria, de amor, de prosperidade, de abundância que o Senhor tem para nós, Pai, e possamos vencer, aleluia, o nosso restinho de semana abençoado, em paz e harmonia com a nossa família, com os nossos irmãos e com o Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus, e já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, visita agora também, Pai, a nossa parentela, Senhor, que está enferma, meu Pai. Quero interceder também pela vida da minha sogra, Pai, que o Senhor faça uma obra naquela vida, meu Pai, que o Senhor possa tratar, Senhor, salvar e curar, e que o Teu nome seja glorificado, e que possa contar o testemunho para a glória do nome do Senhor, e que venha reconhecer que só o Senhor é Deus, e que o Senhor possa fazer com que esta alma venha ganhar outras vidas também. Intercedo também pela vida do meu irmão Evaldo, meu Pai, que ele possa se firmar nos caminhos do Senhor, e através da vida dele muitas outras vidas venham ser alcançadas. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém, glória a Deus, graças a Deus. Todos estendam suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.